Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à disciplina de Noções Básicas de Ortodontia e na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre oclusão. Antes de mais nada, antes de aprender um pouquinho mais sobre movimentos ortodônticos, movimentos dentários, sobre a ortodontia mesmo, a ortodontia como um todo, precisamos ter uma noção inicial do que é oclusão, É a chave principal, é o objetivo inicial, tá? Da ortodontia é a gente aprender sobre oclusão. Então, o que é que seria a oclusão? Qual é o conceito de oclusão? O que seria uma oclusão ideal? O que seria quando a pessoa está em desoclusão, quando não tem uma oclusão considerada correta, Tudo isso a gente vai aprender. Então, uma oclusão normal, ela é considerada, uma oclusão estável, sã e esteticamente atrativa quando nós temos ali pelo menos 28 dentes. A gente sabe que o ser humano ele tem no máximo 32 dentes, fora em casos de anomalias dentárias, em que a gente tem dentes supranumerários, dentes a mais na boca. Mas no seu grau de normalidade, o ser humano ele tem 32 dentes, contando com os terceiros molares, superiores e inferiores. Porém, uma oclusão, para ela ser dita como normal, estável, sã e esteticamente atrativa, nós precisamos ter ali 28 dentes compondo aquela arcada dentária. Então, a ausência dos terceiros molares não vai interferir na questão da oclusão. Diferente de outros dentes. Se eu tiver ausência de um primeiro molar, de um segundo molar, de um pré-molar, enfim, qualquer outro dente que não seja um terceiro molar, que é o dente ciso que a gente conhece, o queiro, a gente vai ter ali uma desarmonia nesse sorriso, uma desarmonia na oclusão. Então, o primeiro conceito de oclusão que surgiu foi lá com Engel, que foi um cirurgião dentista dos Estados Unidos, conhecido como o pai da ortodontia. Então, muita coisa que nós temos hoje na ortodontia devemos a Engel, Esse pai da ortodontia que descobriu e que estudou, pesquisou, e classificou muitos conceitos, muitas coisas dentro dessa área ortodôntica. Então, nós vamos estudar os 6 tipos de chaves que existem, chaves relacionadas à oclusão. Para que uma oclusão ela seja considerada normal, considerada estética, sadia, nós precisamos ter 6 chaves. Essas 6 chaves, elas precisam estar corretas, precisam estar alinhadas, para que a gente tenha uma oclusão sadia, uma oclusão ideal. Então, vamos por partes. A primeira chave, a chave 1, é a relação de molar. Então, para que a gente tenha uma oclusão ideal, precisamos ter uma relação de molar ideal. Que molar é esse? É o primeiro molar superior. Ele tem que ter uma relação ideal com o primeiro molar inferior. Mas que relação é essa? Significa que a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior permanente, ele deve ocluir, ou seja, ele deve ter contato com o sulco que fica entre as cúspides vestibulares mesial e mediana do primeiro molar inferior permanente. Ou seja, o que ele quer dizer assim, a gente já aprendeu, vocês provavelmente já aprenderam sobre anatomia dentária, sabem o que é sulco, sabem o que é cúspide, precisa ter esse conhecimento para entender essa parte de chaves, entender essa parte de oclusão de ortodontia, Então, ele quer dizer que a cúspide mesovestibular, a gente tem 2 cúspides vestibulares no primeiro molar superior, é a cúspide mesial, que se chama mesovestibular, e a cúspide distal, que é a vestíbulo distal, ou disto vestibular. Mas ele quer dizer aqui que para a gente ter uma chave, a primeira chave, que é a relação de molar, essa cúspide mesiovestibular, aquela cúspide que está mais voltada para a mesial e está na face vestibular desse dente, que é o primeiro molar superior permanente, ele deve ocluir no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior permanente. Então, aqui a gente vê, tá vendo a relação? Esse é o primeiro molar superior. A gente tem aqui a cúspide, eu não tenho como identificar aqui para vocês, mas vocês devem estar identificando aí a cúspide, mesovestibular, que é aquela que está na mesial aí, voltada para, na face vestibular voltada para a mesial. Essa cúspide, ela deve ocluir, ou seja, deve estar em contato quando a gente fecha, quando a gente oclui os dentes, quando a gente fecha a boca,
ele deve estar em contato com o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior permanente, tá? Então, se essa cúspide ela não estiver em contato com essa região, com esse sulco mesiovestibular, a gente não vai ter a chave de molar. A gente não tem essa primeira chave, que é a relação de molar, certo? Aqui, professora, e em casos em que existe a ausência do primeiro molar inferior, como é que a gente faz essa relação? Bom, na verdade não tem, né? Essa relação não tem essa chave 1. Por quê? Quando a gente tem a ausência de um dente, o que é que isso pode acarretar? Diversos problemas, como extrusão dentária, ou seja, o dente de cima, nesse caso, o primeiro molar superior, que é o seu antagonista, ele tende a sair de posição, né? Ele não tem mais contato com nenhum outro dente, então a tendência dele é extruir, ou seja, ele vai começar a descer, começar a ficar extruído, sair de posição, como a seta aqui está mostrando, tá vendo? O primeiro molar superior permanente com a setinha para baixo significa dizer que se não tiver nenhum dente aí para reabilitar esse espaço que foi ocasionado pela perda, né, do primeiro molar inferior permanente, ele tende a descer, ele tende a extruir, sair da sua posição. Bem como os outros dentes também do lado, não só o antagonista, mas os dentes que estão na direita e na esquerda, nesse caso, segundo molar inferior e o segundo premolar inferior, eles também têm essa tendência aí a sair de posição. A gente tem que saber que sempre quando existe a ausência de um dente, aquele espaço, ele não vai ficar ali eterno, os dentes nunca vão se movimentar. Não, ele vai ter um movimento, a não ser que esse espaço ele seja reabilitado por uma prótese ou por um implante, né? Mas fora isso, a tendência é o que? Os dentes eles correrem, vamos dizer assim, sair de posição. Então, os do lado, eles também vão vão querer fechar esse espaço aí, vão inclinar, né? Vão correr aí para essa região desse espaço e isso vai causar o quê? Consequentemente, uma desoclusão, uma falta de harmonia, né? Uma desarmonia. E aí vai começar a gerar espaços, extrusões, apinhamentos, enfim, né? Diversos tipos de problemas, tudo isso por conta da ausência de um único dente, algo que a gente muitas vezes, né, as pessoas leigas não levam isso em consideração e acham que é um dente só que a gente vai tirar, e aí não vai ter nenhum problema. Na verdade, isso gera diversos problemas futuros que a maioria dá para consertar, né, com a ortodontia, fazer o tratamento ortodôntico para alinhar esses dentes, mas tem alguns casos que estão mais severos, por exemplo, um dente que inclinou de tal forma que está causando aí uma exposição radicular que nem tem mais como recuperar nem com ortodontia. Aí seria o quê? Caso de extração. Então, um dente, ele é muito importante, ele é valioso porque a sua ausência, né, a ausência de pelo menos um elemento dentário pode gerar diversos problemas aí futuros, diversas alterações, desoclusões e tudo mais, tá? Então, essa foi a primeira chave, a relação de molar, que no caso é o primeiro molar superior, né? Tem que ter aquela relação com o primeiro molar inferior. Já a chave 2, ela diz aqui em respeito à angulação mesiodistal da coroa. Ou seja, a linha, né, que passa no longo eixo da coroa e da raiz do dente configura uma curva que permite a estabilidade dos arcos entre si, né? Então, se essa inclinação não for seguida, vai acontecer o quê? Uma falta de engrenamento entre os dentes superiores e inferiores, ocasionando diastemas e instabilidade oclusal. Diastema, para quem não sabe, é o nome que a gente dá àqueles espaços que ocorrem, né, entre os dentes. O mais comum, né, que a gente vê é o espaço entre os incisivos centrais superiores, né, aquele afastamento entre os dois dentes superiores, os dois dentes da frente, os superiores, que são os incisivos centrais. Então, a gente vê ali aquele espaço, a gente chama isso de diastema. O diastema ocorre só nessa região? Não, pode ocorrer em várias outras regiões, também é chamado de diastema, mas o corriqueiro que mais ocorre é entre os superiores, né, os centrais superiores. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que todas as coroas elas têm uma angulação positiva paramesial. Esse é o ideal, né? As coroas dentárias, elas normalmente têm uma angulação mais voltada ali para a região mesial. E a linha que passa
pela coroa e pela raiz, ela dá ali uma curvatura, uma convexidade anterior necessária à estabilização funcional de cada dente em particular e todo o arco em conjunto, certo? Então, a inclinação mesodistal, ela corresponde à curvatura desse dente. Então, cada elemento, ele tem uma angulação mesodistal, tanto no arco inferior quanto no arco superior. E se não existir, né, essa angulação, ela não for seguida, vai ocorrer ali um engrenamento, ou seja, não vai ocorrer o encaixe entre os dentes superiores e inferiores. Então, eles precisam estar, cada dente precisa estar inclinado para uma posição que permita ali um encaixe correto. Se não ocorrer essa inclinação, essa leve inclinação, essa inclinação natural, a gente não consegue fazer ali uma correta oclusão, né? Não consegue fazer um encaixe dos dentes superiores com os dentes inferiores e aí gera problemas como diastema, instabilidade oclusal e tudo mais. Então, a gente pode ver aqui na imagem que essa linha, né, bem preta, que tá, a linha contínua preta no sentido vertical, é uma linha, né, que está passando aí ao longo do eixo do dente. A gente pode ver que a inclinação do dente, que está sendo representada pela linha agora tracejada, vamos para esse dente aqui, ela não está seguindo, não está certinho, tá vendo? Seguindo ali essa linha contínua preta. Então, significa dizer que ele tem uma leve inclinação, né? Então, precisa ter essa leve inclinação para que ocorra um verdadeiro encaixe ali entre a arcada superior com a arcada inferior. Então, o dente em si, cada um, ele não está inteiramente vertical, né? Posicionado ali dentro do alvéolo dentário. Não, ele tem um certo tipo de inclinação que é normal, natural, claro, né? E que se for excessiva, se for exagerada, aí a gente já tem também algum tipo de alteração que a gente vai ver mais lá para frente, mas ele tem uma leve inclinação que permite aí a oclusão ser favorável. E aí a gente pode ver aqui que nós temos dois tipos de angulação, angulação positiva e angulação negativa. Quando é que a angulação ela é positiva? Né? Quando a porção cervical da coroa ela está distal à porção oclusal ou incisal. Ou seja, a gente tem aqui o plano oclusal, né? Que a gente vai tomar como base a borda incisal dos incisivos centrais que está sendo representado nessa imagem. Então, aqui o plano oclusal é essa linha horizontal que está passando. Quando a gente tem aqui, tá vendo? No sentido aqui vertical, a gente vamos pegar o dente aqui agora, e a gente vê a porção cervical, né? Relembrando, a porção cervical é a região que divide a coroa dentária da raiz, né? É logo ali aquela interseção, aquela divisão. Então, quando essa região cervical, ela está mais inclinada para distal, tá vendo? Está inclinada para distal, em relação aí a essa porção, a esse plano oclusal, ou seja, ele está mais para distal, tá vendo? A gente pode ver as raízes nessa primeira imagem aqui, um pouco mais distalizada, tá vendo? Cada raiz está indo em direção um pouco mais para distal. A gente diz que a gente tem o que aqui? Uma angulação positiva. E quando é que a gente tem uma angulação negativa? Quando é o contrário, tá? Ou seja, quando a gente tem aqui, tá vendo o longo eixo do dente, a porção cervical, a raiz, esses dois incisivos centrais, eles estão numa inclinação mais para mesial. Aí a gente tem uma angulação negativa. E essa angulação aqui, ela vai interferir na posição dos dentes, tá vendo? Então, basicamente, quando a gente tem essa angulação positiva, que é essa região cervical, as raízes mais distalizada, a gente vai ter uma condição mais de normalidade. Quando a gente tem as raízes se encontrando, né, que cada uma está no sentido mesial, a gente vai ter uma angulação aí negativa e isso já está gerando um mau posicionamento, tá vendo, dos incisivos centrais. A gente vê que já é gerado um pequeno espaço entre eles e aí gerando assim alterações, tá? Então, angulação positiva e angulação negativa, tá bom? Aqui representando, tá vendo uma outra imagem no qual a gente tem aí uma angulação angulação positiva, no qual a gente consegue perceber levemente a inclinação dessa região cervical mais para distal, tá vendo? A gente consegue perceber a coroa dentária um pouco mais distalizada, a própria seta, ela consegue representar isso, a gente vê que a seta ela não tá 100%, né, retinha, 100% vertical, ela tem uma certa inclinação, porque o dente ele tem essa inclinaçãozinha para distal, e aí é uma angulação positiva, uma angulação ideal para que a gente tenha harmonia na oclusão, tá? Claro, gente, que essa angulação ela deve ser a mínima possível. Aqui mesmo ele está representando, está mostrando que essa angulação tem aqui 5 graus, tá vendo?
Então, é uma angulação considerada normal. Fora disso, ela já pode gerar outros tipos de problemas, outros tipos de situações. E aqui a gente tem o que? A representação de, desses dois incisivos centrais, eles estão que estão retos, né? Eles não têm inclinação. Então vejam que a partir do momento que a gente não tem a inclinação, que é a inclinação natural, a gente acaba tendo aí uma alteração, que nesse caso é o diastema, que eu estava falando para vocês, tá vendo? Os dois incisivos centrais, eles estão separadinhos, estão com esse espaço aí no meio. Mas nessa imagem aqui a gente consegue perceber que é natural esse diastema. Por quê? Porque a gente consegue perceber que a imagem aí, essa fotografia, essa boca, é referente a uma criança, provavelmente de 12 anos, mais ou menos, podemos dizer assim. Ou seja, ela está em uma fase de dentição mista. Então, o momento em que a criança está em fase de dentição mista, que é justamente a fase em que a criança está trocando ainda os dentes descidos, né? Os dentes de leite pelo permanente, a gente tem aí algumas condições que são consideradas normais de forma temporária. Ou seja, por que eu sei que essa imagem é de uma criança? Por que eu sei que ela está em dentição mista? Porque a gente percebe que o incisivo lateral e o canino, né, ainda são dentes de leite, são dentes descidos. Ele tem apenas o que aí? Tem apenas os centrais. Então a gente pode até dizer que essa criança, os centrais, parece que os laterais inferiores também, né, tá erupcionando permanente, então a gente pode dizer que ele tem até um pouquinho menos de 12 anos, 7, 8, nessa faixa, né, 9 anos, enfim. Então, quando a criança ela chega nessa fase em que nascem os incisivos centrais permanentes, e ele apresenta esse diastema, é considerado um grau de normalidade, porque ela está em constante ainda troca desses dentes. Então, à medida que for trocando os dentes, o ideal é até ter esse espaço, porque quando erupcionar o lateral permanente, o canino permanente, ele vai precisar de espaço. E se a criança já tiver nessa fase aqui, como está mostrando nessa imagem, com os centrais juntinhos, sem diastema, aí pode acreditar que quando nascer os outros permanentes, ele não vai achar espaço na arcada e aí vai gerar o que a gente chama de apinhamento, ou seja, dente montado, né? Um dente sobre o outro, um dente em cima do outro, acaba causando aquela desorganização, aquela falta de alinhamento. Então é até necessário, é ideal ter esses espaços, né? Para que quando for erupcionar o permanente, principalmente o canino, que é um dente grande, é um dente robusto, né? O permanente, ele vai achar espaço. E aí quando ele acha espaço, estando nessa condição, ele vai fazer com que esses dentes comecem a se juntar. Né? Esses centrais que estavam separados, quando o canino erupcionar, que é um dente bem robusto, ele vai, vamos dizer assim, empurrar, né? Vamos dizer assim, empurrar os centrais e aí eles vão juntar, vão fechar esse espaço e aí, ok, tudo lindo, tudo maravilhoso, está em oclusão, tá? Mas claro que isso a gente só consegue saber depois, né, que os dentes eles começam a ser trocados e tudo mais. E aí, se for detectado, né, pelo dentista, pelo ortodontista, alguma necessidade de uma intervenção nessa fase em que a criança está passando está passando pela dentição mista, aí a gente pode ver a possibilidade, né, o ortodontista de realizar um tratamento interceptativo, ou seja, utilizar algum tipo de aparelho ortodôntico, não é aquele fixo ainda, né? O mais comum, convencional que a gente conhece, porque esse a gente só pode ser instalado quando tiver todos os dentes permanentes em boca, mas a criança em fase de dentição mista, com dentes ainda de leite, né, dentes descidos, misturado com dentes permanentes, ela pode fazer uso de aparelho ortodôntico, mas não esse, o fixo, né? É um outro tipo de aparelho que a gente chama de um aparelho interceptativo, pode ser aquele móvel, enfim, existem vários tipos a depender, né, da necessidade do paciente. Se a gente vê que o paciente ele tem uma maxila atrésica, ou seja, a parte do palato, né, do céu da boca, a maxila ela é bem estreita, provavelmente os dentes eles não vão achar também espaço, né, para poder erupcionar e aí vai ficar com os dentes apinhados futuramente. Aí a gente pode impedir com que isso aconteça. Se a gente nota que a criança já tem um estreitamento do palato, um estreitamento, né, da maxila, a gente já pode entrar com um aparelho
que vai promover aí o afastamento, né? Vai promover aí uma abertura, um alargamento desse palato, dessa maxila, tá certo? E aí esses problemas a gente já consegue detectar, né? Nessa fase, nesse momento. Mas por enquanto, enquanto está em dentição mista, ainda é normal, né? Ter esse afastamento, esses diastemas, por conta de tudo isso aí que eu já expliquei. E aqui tem mais uma imagem mostrando, tá vendo, uma inclinação desses outros dentes. Essa inclinação, ela não tá de forma ideal, tá vendo, uma inclinação mais exacerbada, uma inclinação mais excessiva, e tá gerando aí uma desoclusão, né? Um desalinhamento, a gente vê espaços que não era para existir, né? Enfim, tudo isso que a gente já falou. Essa inclinação aqui, lembrando, gente, que é uma inclinação, a chave 2 é a inclinação no sentido mesiodistal, tá? Já a chave 3, ela diz respeito à angulação vestíbulo-lingual, ou seja, agora o contrário. Ao invés de ser uma inclinação no sentido, né, lateral, ou seja, o mesiodistal, agora a gente vai ter uma angulação no sentido vestíbulo-lingual, ou seja, para frente e para trás, né? Então, a gente pode ver aqui que é necessário também existir um certo tipo de angulação para que os dentes, angulação no sentido vestibulolingual, para que os dentes eles tenham um encaixe perfeito, tá? Então, a maior parte dos incisivos superiores, né, eles apresentam uma inclinação geralmente para vestibular. Então, a gente pode ver aqui, né, os incisivos superiores, eles têm uma leve inclinação, isso é normal, uma leve inclinação, tá? Porque se for uma inclinação exagerada, a gente já vai ter um outro tipo de condição que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, a inclinação mais para frente, que é no sentido vestibular, tá? É quando o dente está um pouquinho mais para frente, os incisivos centrais superiores, é considerado aí uma inclinação ideal, uma inclinação normal, né? E geralmente os incisivos inferiores, eles têm uma leve inclinação, né, para lingual, ou seja, eles são mais lingualizados, os incisivos centrais inferiores, e os incisivos superiores, eles são mais vestibularizados, ou seja, estão um pouco mais para frente. Quando a gente tem a parte superior, é como se fosse uma caixa de sapato. Vamos pensar em uma caixa de sapato. A gente tem a tampa, né, e tem a caixa. Quando a gente coloca a tampa na caixa, a gente tem um perfeito encaixe. Mas para isso a tampa ela precisa ser ter um pouquinho mais de saliência, né? Precisa ser um pouquinho maior para que ela consiga encaixar na caixa. Então é justamente isso, né, que deve ser com os nossos dentes. A parte superior, ela deve estar um pouquinho mais para frente, né, no caso dos incisivos, e a parte inferior, né, os incisivos inferiores, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais lingualizado, para quando a gente ocluir e fechar, promover ali um perfeito encaixe. Claro que, como eu falei, se houver uma inclinação exagerada, tanto dos superiores para frente ou para trás, ou dos inferiores para frente ou para trás, a gente vai ter já uma alteração, né? A gente vai ter uma desoclusão que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente daqui a pouquinho. Que tipo de alteração é essa? Geralmente os caninos e os premolares, gente, vão anotando aí porque não tem isso no slide, tá? Podem ir anotando. Os caninos e os premolares, eles têm uma inclinação paralingual semelhantes, tá? Os caninos e premolares têm geralmente uma inclinaçãozinha um pouco para lingual. Quando eu falo lingual é para trás, né? Vocês sabem disso. E quando eu falo vestibular é um pouco mais para frente. E os primeiros e segundo molares, eles também têm uma inclinação semelhante, tá? Então, o que é mais comum é que os inferiores, né, os dentes inferiores, eles têm uma inclinação mais paralingual, certo? E os superiores, a tendência é ter uma inclinação um pouco mais para vestibular, por conta daquilo que eu falei do encaixe, né? Tomando como exemplo a caixa de sapato. Deixa eu ver o que nós podemos falar. E aqui a gente tem, tá vendo? Uma imagem, provavelmente de um paciente que fez aí um tratamento ortodôntico, não sei, né? Uma imagem que tá aqui, que a gente colocou aqui para representar, e a gente vê que ele tem um momento, essa primeira imagem, que ele tem uma inclinação dos incisivos centrais mais para frente, né? Mas aí tá encaixando, mas tá uma coisa excessiva, tá muito para frente, né? Então aqui já não tá uma condição ideal. Ele já teve aqui provavelmente uma alteração, que aí a gente pode ter vários tipos de causas para que
os dentes eles ficam dessa forma, pode ser alguns tipos de hábitos deletérios, ou seja, como sucção de dedo, né? Chupar dedo, sucção de chupeta, mamadeira por muito tempo. Enfim, existe uma série de causas aí que podem levar aos dentes estarem em desoclusão. Ou até mesmo genética, né? Até mesmo a questão da genética, a gente vai ver na outra aula, existem tipos de faces, né? Faces mais alongadas, faces mais estreitas, faces mais arredondadas, e isso tem a ver com a genética e está relacionado também com a posição, né, da arcada dentária, se ela é mais estreita, se ela é mais larga, e isso vai interferir também na oclusão. Então, às vezes, a gente não tem uma desoclusão por conta de hábitos deletérios. Às vezes o paciente nunca chupou bico, nunca chupou dedo, nunca tomou madeira, né, por tempo assim, que não seja o ideal, e ele tem ali uma desoclusão. Tem um dente mais para frente, os dentes mais para trás, tem uma mordida aberta, uma mordida cruzada, a gente vai ver também o que significa cada um desses, mas não necessariamente porque foi um hábito deletério, mas por conta da genética mesmo, né? A forma da sua face, a forma das arcadas proporcionou isso. E aí a gente pode ver aqui na segunda imagem já uma diferença, né? Provavelmente ele fez uso do aparelho ortodôntico e aí corrigiu esse sorriso, tá vendo? Que ainda continua com uma leve inclinação para vestibular, tá vendo que os centrais estão um pouco mais à frente, os superiores, do que os inferiores, mas essa daí é a condição normal, tá? A gente já não tem mais, como na primeira imagem, demonstrando aí uma forma mais excessiva, né? A gente agora já tem um equilíbrio entre as duas arcadas. E aí, o que é essa inclinação dos incisivos centrais e dos laterais, elas podem nos trazer, né? Elas influenciam na nossa sobremordida. Ou seja, isso aqui, quando a gente morde, a gente tem aqui uma sobremordida. Essa sobremordida, ela pode ser profunda, né? Ela pode ser rasa, ou seja, quando os dentes superiores com os inferiores não tem nem contato. A gente chama de mordida aberta, né? A gente pode ter um trespasse no sentido horizontal, ou seja, quando a pessoa é dentuça, a gente vai ver isso lá na frente, a gente chama isso de overjet acentuado, overjet positivo em excesso, vocês vão entender daqui a pouquinho. Ou a gente pode ter uma condição em que os dentes inferiores, como a arcada inferior, ela tá para frente, né, do que a arcada superior. Eu não sei se vai servir muito de exemplo, mas existe um cachorrinho, é uma raça, o Yorkshire, se eu não me engano, que muitos dessa raça, eles têm a mandíbula para frente, a mandíbula protrusa, né? Pronto, é basicamente isso. Aí quando a gente tem aí, como a gente chama de classe 3, é quando a mandíbula está muito para frente, tá? Mas aí, para não confundir muito a cabeça de vocês, deixa a gente ir por partes. Então, a gente chama essa relação dos incisivos centrais superiores com os inferiores, a gente chama isso de overjet e overbite. O que significa isso? Nomes diferentes, né? Mas não tem nada de difícil, a gente vai entender. O overjet nada mais é, gente, do que uma distância entre a face vestibular do incisivo inferior e a borda incisal do incisivo superior. E essa distância é medida em direção paralela ao plano oclusal, que é aproximadamente 3 milímetros. Então, assim, o overjet nada mais é do que esse distanciamento do sentido vestíbulo lingual entre os incisivos superiores e inferiores. Ou seja, os incisivos superiores e inferiores, eles precisam ter uma relação no sentido horizontal. Foi isso aqui que eu falei. Quando os incisivos centrais, tá vendo? E os laterais, eles estão um pouco mais à frente do que os incisivos centrais inferiores e os laterais inferiores. Tá vendo que eles estão um pouco mais para trás e aí permite um bom encaixe, né? Então, é esse sentido aí, é essa relação no sentido vestíbulo lingual, ou seja, a relação para frente ou para trás. E aí, se eu tiver dentes muito para frente, deixa eu ver, pronto, aqui, tá vendo? Essa imagem está mostrando que os incisivos centrais e laterais, eles estão muito mais para frente, né, do que os incisivos centrais e laterais inferiores.
aí o que a gente chama, né, leigamente falando, de uma pessoa dentuça. Pronto, quando a pessoa ela é dentuça, a gente diz que ela tem aí um overjet super positivo, né? Porque o overjet é essa relação no sentido horizontal. Se está mais para frente, é um overjet aí super positivo, né? Ou seja, um overjet acentuado, um overjet em excesso. Ou se a gente tem, aqui ele fez um tratamento e aí agora tá vendo que a relação no sentido vestibulolingual agora está correta. A gente vê que existe a posição dos superiores um pouco à frente dos inferiores, né? No sentido aqui dos incisivos, tá? Que eu tô falando. Mas agora está em um grau de normalidade. Agora está um encaixe ideal, não está mais dentuço. Né? Mas nessa situação ele estava aqui com um overjet acentuado, um overjet super positivo, né? Agora, eu não tenho aqui imagem. Tenho. Essa aqui já está representando aqui o overjet negativo, tá vendo? Ou seja, quando os dentes inferiores, eles estão à frente dos superiores. Aí foi o que eu falei da raça do cachorrinho Yorkshire, né? Então, eles têm ali um overjet negativo, ou seja, os dentes da frente, tá vendo? No sentido horizontal, estão mais para frente, os inferiores, tá vendo? Do que os superiores. É o que a gente chama de overjet negativo, tá? Então, o overjet, ele diz respeito a essa relação entre os incisivos superiores e os incisivos inferiores, uma relação no sentido vestibulolingual, ou seja, uma relação no sentido horizontal, porque a gente vai ter uma relação no sentido vertical. Aí eu vou chegar lá. Para não esquecer, para lembrar um macete que a gente usa muito, é lembrar de jet ski. Porque o jet ski, ele anda na água, né? E ele anda em que sentido? Horizontal ou vertical? No sentido horizontal, né? Porque a água, ela é horizontal. Então, se a gente lembrar de jet ski, a gente lembra que o overjet, pega o jet do overjet e o jet do jet ski, para lembrar que o overjet tem ali uma relação no sentido horizontal, tá? Dos dentes, dos incisivos superiores com incisivos inferiores, para não esquecer o que é overjet e o que é overbite. Então, esse overjet, ele tem que ter ali, para ser considerado um grau de normalidade, uma distância ali, o incisivo superior com o incisivo inferior tem que ter uma distância de 2 milímetros. Tá vendo como tá mostrando aqui na imagem? Aqui, ó, no sentido horizontal, a distância aqui, o incisivo superior está entre o incisivo inferior é de 2 milímetros. No sentido vertical que eu tô falando, tá certo? Se passar disso, tem 3, 4, 5, 6 milímetros, já é o quê? Já é dentuço, que a gente chama de dentuço, ou seja, um overjet super acentuado, um overjet excessivo. Já o overbite, o que é que significa? Ele também chamado de sobremordida ou trespasse vertical dos incisivos, ou seja, a relação agora entre os incisivos não é mais horizontal, mas é uma relação vertical. E nessa relação vertical a gente pode ter um bom encaixe, tá vendo? Ou seja, a gente tem um contato, mas a gente vê que a borda incisal do incisivo superior, ela cobre uns 2 a 3 milímetros da borda incisal do incisivo inferior. Pronto, esse é um overbite ideal, né? Esse é uma oclusão ideal. Agora a gente está falando no sentido vertical, tá? Quando a gente tem uma condição em que os incisivos superiores, ele está cobrindo muito aqui. Incisivo superior, tá vendo que a gente nem consegue ver a face dos incisivos inferiores. A gente nem consegue ver os dentes, porque os incisivos superiores, eles estão cobrindo todo o incisivo inferior. Tá vendo que agora é uma relação no sentido vertical, ou seja, a gente tem aí um overbite positivo, porém excessivo, no qual esse trespasse vertical, ele tem mais do que 3 milímetros. Aí a gente chama de sobremordida profunda, uma mordida profunda, é o que a gente chama de profunda. Quando a gente tem o contrário, ou seja, tá vendo? A gente tem aqui o que a gente chama de mordida aberta, porque a gente não tem nem contato nessa situação aqui, os superiores não tem nem contato com os dentes inferiores, né? Você vê que ele tá com a boca fechada, no caso tá tentando ocluir, mas não tem contato, né? Uma mordida aberta. Aí a gente tem o que a gente chama de overbite negativo, ou seja, a ausência desse trespasse vertical, ausência. Então a gente não pode ter nenhuma condição
de mordida aberta, porque está em desoclusão, nem uma condição de mordida profunda, tá? A gente tem que ter essa condição aqui, uma condição equilibrada, né? No qual nem para mais, nem para menos, nem 880, mas está ali equilibrada. Os incisivos superiores, eles cobrem um pouquinho a borda incisal dos incisivos inferiores, mas não pode ser nem muito, porque senão a gente tem aqui um overbite positivo, aquela condição em que cobre todos os dentes inferiores, ou a gente tem um overbite negativo em que não cobre nada, ou seja, tem aquela mordida aberta, tá? Eu repito bastante, gente, em relação a esse assunto, porque eu sei que é uma coisa nova, né? Eu sei que são nomes diferentes, nomes um pouquinho difíceis de compreender. Eu tento repetir para fixar bem, né, na mente de vocês, tá certo? Então, já aprendemos o que é overjet e overbite. Overjet, lembrar de jet ski, é uma relação dos uns incisivos superiores com os inferiores no sentido horizontal. Então, se a gente vê, né, uma pessoa com os dentes muito para frente, muito dentuça, a gente lembra de overjet, overjet acentuado, overjet excessivo. Se a gente vê um indivíduo como o cachorrinho Yorkshire, né, que tem os inferiores mais para frente do que os superiores, a gente vai ter o que aí? Um overjet negativo. E overbite é em relação ao que a gente acabou de ver, a posição, a relação no sentido aí vertical, tá? Que a gente já falou, então eu vou pular. E a gente tem também uma condição de chamada mordida em topo, que é o que está ali entre uma mordida normal e uma sobremordida. Existe essa condição também, que é quando o paciente ele morde assim. Tá vendo? Ele não tá nem no encaixe perfeito, porque não tá cobrindo nenhum terço aí da borda incisal dos incisivos inferiores e precisava cobrir. Mas ele também, professora, não tá em uma mordida profunda, não é isso? Não tá mordida profunda e também não é mordida aberta. Então, que tipo de mordida é essa? É mordida em topo. É justamente quando os incisivos centrais, né, os incisivos superiores, eles ocluem, toca justamente em cima da borda incisal dos incisivos inferiores. É o que está mostrando na imagem. É a mordida que a gente chama de entopo. Também é uma desoclusão, também precisa ser consertada. A gente precisa jogar um pouquinho mais para trás, né? Os incisivos inferiores e um pouquinho mais para frente os incisivos superiores para ter aquele perfeito encaixe, o encaixe do exemplo da caixa de sapato. Aqui não está encaixando. Então, em uma imagem, né, em uma ilustração, a gente vê aqui como é que deveria ser o normal. A gente tem a sobremordida, né? E a gente tem, que é uma sobremordida moderada, e a gente tem a sobremordida severa, tá vendo? Que é quando cobre quase todos os incisivos inferiores. E temos a mordida em topo, tá? A sobremordida, ela pode ser moderada, como nesse caso, tá? Porque já está cobrindo além do que deveria. E tem a severa, que está cobrindo praticamente tudo, né? Tem alguns níveis aí de sobremordida. E aqui, só para recapitular, em relação ao overjet, tá vendo? O overjet normal, quando a gente tem aquela relação no sentido horizontal natural dos incisivos superiores com os inferiores, ok. Um pouquinho só mais para frente, né, os superiores. A gente já tem aqui um overjet acentuado quando é mais do que 3 milímetros, que o ideal é até 3, certo? Então, mais do que isso, a pessoa dentuça, overjet aí o quê? Maior, overjet acentuado. E overjet negativo é quando é o contrário, né? Quando os incisivos inferiores estão muito para frente, né, do que os superiores. E aí é o que a gente chama de mordida cruzada anterior. Vamos pular agora para a chave 4. A chave 4 nada mais é do que a ausência de rotação. Então, assim, os dentes, eles precisam ter uma leve rotação, né? Uma leve rotação para permitir um encaixe, como a gente já está falando até aqui, o encaixe dos dentes superiores com os inferiores. Quando não existe essa rotação, a gente tem aí chave 4, né? Na verdade, quando não tem uma rotação, perdão, é quando não é uma ausência de rotação do dente. O dente não está girado, girovertido, não está rotacionado, a gente está em chave 4, né? É a condição em que
os dentes eles não têm giroversão, não têm rotação. Ou seja, o que seria isso? Tá vendo? A gente tem aqui esse dente, tá todo girovertido, né? Então, nesse caso, vai impedir com que tenha oclusão, porque o dente ele está rotacionado, né? Tá fora de posição. A gente vê que parece que ele rodou, né? Então, precisa trazer ele para o lugar para a gente ter uma oclusão ideal. Nesse caso desses dois premolares também, tá vendo? Então, não tem chave, que é a que a gente classifica a chave 4, porque esses dentes estão rotacionados. A gente precisa trazer eles para a posição. Aí, tá vendo? A gente pode ver aqui a imagem de um antes e depois. Tá vendo? Esses caninos aqui estavam rotacionados, tá vendo? Girovertidos. E aí, quando consertou, eles puderam agora ter um alinhamento correto, tá vendo? Um alinhamento ideal, permitindo agora a chave 4, né? Que é em relação à rotação, à giroversão dos dentes. A classe 5 já é a presença, né, de contato proximal ou de pontos de contato. Ou seja, os nossos dentes, gente, eles têm contatos, né? A gente tem uma região que é na parte inicial aqui dessa margem, dessa borda marginal aí, dessa crista marginal. A gente chama de crista marginal, né? Essa região, vocês devem ter visto isso em anatomia dentária. Então, uma crista marginal de um dente em contato com a crista marginal do outro dente promove o quê? Um contato dentário. Por isso, quando a gente passa fio dental, o ideal é ter um pouquinho de resistência. Nem muito e também não deve passar livremente. Então, quando a gente passa o fio dental, a gente sente o quê? Uma resistênciazinha até o fio dental ele entrar todo, descer até o sulco gengival, né? Então, é justamente pela presença do ponto de contato que a gente deve ter. Nada mais é do que a região em que os dentes, eles entram em contato. Quando eu falo os dentes da mesma arcada, né? Os dentes superiores com inferiores não, tá? Então, os dentes ali da arcada superior, tá vendo como tá mostrando? Um do ladinho do outro, eles precisam ter ali um contatozinho, né? E aí a gente vai entender um pouquinho aqui esse contato aqui. Área de contato ou presença de pontos de contato. Tá vendo? Todas essas bolinhas pretas está representando a área de contato entre um dente e outro, que é o natural. Se tiver um espaço em que não tem esse ponto de contato, não é o ideal, tá errado, precisa ter. Ou se a gente tiver um contato muito excessivo, também precisa ser consertado. Então, esse ponto de contato serve para garantir a integridade do periodonto. Ou seja, a gente tem aqui a representação, tá vendo? Os dentes, eles têm ponto de contato. Tá vendo que eles não têm contato, não é na face toda, não. Só na parte inicial, que nada mais é do que a crista marginal que eu falei, de um dente com a crista marginal do outro, e ficam juntinhos, permitindo esse ponto de contato. Sendo que abaixo do ponto de contato, a gente tem um espaçozinho vazio, que é chamado de espaço interdentário. Esse é o ideal, e isso garante, né, uma integridade do periodonto, porque esse ponto de contato aí, ele impede a impactação de alimento, protegendo o periodonto. O periodonto nada mais é do que a estrutura que reveste o dente, né? Vocês também já devem ter visto, questão de gengiva, osso, ligamento periodontal, são as estruturas de suporte do dente, o que suporta ali o dente, que deixa o dente fixo ali no alvéolo dentário, né? Então, esse é o periodonto o tecido de suporte de proteção que está ao redor do dente. Então, se a gente não tem um ponto de contato ou um ponto de contato exagerado, a gente pode ter impactação alimentar nessa região que se chama espaço interdentário. E aí, com a impactação alimentar, entrar alimento ali e ficar ali retido, ficar preso, isso vai gerar o quê? Um processo inflamatório na gengiva, processo inflamatório no osso, a pessoa tende a ter perda óssea e gerar vários problemas, né, de periodontite, que é a doença periodontal, a doença gengival. Enfim, então é preciso ter esse ponto de contato aí, tá vendo? Esse dente aqui já tá mostrando que não tem um ponto de contato, tem um espaçozinho entre eles. E esses aqui tá mostrando de cima que eles têm um ponto de contato muito exagerado, né? Unidos venceremos, muito juntinhos. E esses aqui estão um pouco brigados, né? Tá sem contato nenhum quase. Então, tudo na medida certa, né? Nem 8, nem 80.
E a falta de contato, como por exemplo, nesse caso aqui, nesse dente, é um dente que está cariado, tá vendo? Ele não tem contato com outro dentinho aqui do lado. O que é que isso pode ocasionar? A impactação alimentar, como a gente já viu, extrusão e mesialização dos dentes e maloclusão. Extrusão nada mais é do que o dente superior ou dente inferior, ele sair de posição por conta da ausência do seu antagonista. Ou seja, a gente está vendo aqui, tá vendo a falta de um dente, o que é que pode ocasionar? Como a gente tem a ausência de um aqui, aí a tendência é o quê? O de cima descer um pouco, os do lado inclinarem, e aí isso gera uma maloclusão ou desoclusão, tá? Deixa eu ver. Chave 6, em relação à curva de SPI, para saber se já está terminando a aula. Perdão. A chave 6, ela se refere ao que nós chamamos de uma curva que a gente tem no arco dentário, que é chamado de curva de SPI. Pela posição dos dentes, pela inclinação que a gente já viu, que os dentes eles apresentam inclinação natural, isso gera uma curvatura no arco dentário. Essa curvatura aí é chamada de curva de SPI, certo? Ela apresenta a profundidade que varia, essa profundidade de um plano raso a ligeiramente côncavo, né? Então, a gente vê aí que a gente tem uma leve concavidade, se a gente passar uma linha na face oclusal dos dentes, como está sendo feito aí nessa imagem, a gente vai ter uma leve curvatura, uma leve inclinação, uma leve concavidade, né? E a curva de SPI, se ela estiver irregular, ela pode afetar os movimentos verticais, laterais, anteriores e posteriores da mandíbula. Então, se a gente tiver uma curva de SPI alterada, tiver irregular, a gente pode ter uma alteração aí nos movimentos. Quando a gente fizer um movimento vertical da mandíbula, né, jogar a mandíbula para frente, para trás, para um lado, para o outro, a gente pode ter aí uma desarmonia, porque a curva de SPI ela está irregular. Então, nada mais é do que essa linha que passa, tá vendo? Na face oclusal aí dos dentes. E aí, quando a gente passa essa linha oclusal, a gente percebe uma leve curvatura, uma leve concavidade, né? Nada mais é do que a curva de SPI. Olha lá, perpassa as cúspides vestibulares dos dentes superiores e inferiores, né? Então, a gente vê aqui, tá vendo? A curva de SPI, ela é côncava, tá? Para os dentes inferiores, como a gente pode ver, e é convexa para os dentes superiores. Ou seja, a gente passou essa linha aqui na cúspide, né? Vestibular aqui desses dentes inferiores, e aí formou essa linha côncava. E nos dentes superiores, ele forma uma linha convexa, tá? Ou seja, aí é a curva de SPI ideal, como ela deveria ser. Quando a gente tem uma curva de SPI normal, tá vendo? A gente pode relacionar isso a um overbite normal, né? Uma posição ali, uma relação vertical dos superiores com os inferiores, de maneira normal. Se a curva de SPI ela tá aumentada, como é que a gente sabe que ela tá aumentada? Olha só como tem se a gente passar de forma imaginária agora, né? Que não está aqui na imagem, mas se a gente passar uma linha nos dentes superiores, pegando aqui desse último molar até o incisivo, até lá na frente, na arcada superior, a gente vê que vai ter uma descida muito grande, então uma curva de SPI muito acentuada. Então isso significa o quê? Que ele vai ter ali um overbite positivo excessivo, uma mordida profunda, né? Porque está levando aí os superiores, os incisivos superiores, a serem mais para baixo, né? No sentido vertical, né? Que a gente está falando, que é o overbite, vai gerar ali uma mordida profunda. Ou quando a gente tem uma curva de SPI invertida, a gente passa ali uma linha, né? Na face, ali nas cúspides vestibulares, lá até do último molar que a gente está vendo aí na arcada superior, até o dente da frente, a gente já vai ter o quê? Uma curva de SPI invertida. Ou seja, vai estar muito acentuada aí para cima. E aí isso gera um overbite negativo. Ou seja, o que a gente viu, né? A mordida aberta. A curva de SPI ela é mais favorável, a moderada, né? Ela é mais favorável a uma oclusão normal, que dá uma profundidade média entre 2,5 milímetros. E esse é o último slide, já está terminando. Fala sobre a relação normal de oclusão dos dentes posteriores. Como é que os dentes posteriores eles devem estar para a gente ter uma oclusão normal. As cúspides vestibulares inferiores devem ocluir na fossa central do superior. Tá vendo? A gente tem aqui a cúspide vestibular desse dente inferior. Ela está ocluindo na fossa central.
É por isso que eu falei que é preciso relembrar aí a anatomia dentária. Para quem já esqueceu, quem não está relembrando, precisa relembrar, porque uma coisa está ligada à outra, né? Para entender essa parte de oclusão, precisa saber a anatomia dentária. Então, a cúspide vestibular, ela oclui logo aqui naquela fossa central do molar superior, tá? E a cúspide palatina do superior também oclui na fossa central dos inferiores. Essa é uma relação de oclusão ideal dos dentes posteriores, tá certo? E aí a gente termina a nossa primeira aula aqui. Na próxima aula a gente vai começar em relação aos tipos faciais, mas a gente termina a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tanto no Google Sala de Aula, que eu estarei lá disponível, tá? Para tirar dúvidas sobre a aula de hoje. E é isso, gente. Bons estudos e até a próxima aula.